gente. Meu nome é Rose Oliveira, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu fui capacitada a ser escritora, né? Uns anos atrás, a minha mãe teve duas quedas, né? Muito grave, a ponto de quebrar o fêmur, aquela coisa toda, né? E longo período em hospitais e tal, enfim. Aí acabamos, quem vai cuidar dela, né, nesse período, porque até então a gente não sabia do Alzheimer. Então aquela coisa toda, todo um período foi muito difícil, até a administração da medicação, entender de fato, após um exame e tal, conhecer o neuro, né, que desse um diagnóstico preciso, né, mas a gente tinha que entender, né, como cuidar, como lidar com uma pessoa com Alzheimer. E foi um período, gente, extremamente difícil, né? Lidar com uma pessoa assim não é fácil. Então, com a ajuda do meu esposo, né, ele sempre muito atencioso com a mamãe, então ele me ajudou, porque eu sozinha, infelizmente, não iria conseguir. Acho que acredito que ninguém consiga, né, porque é uma série de coisas envolvida, envolve essa doença, na realidade. Mas, por fim, houve pandemia e eu, ociosa, né, e sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, estudar, ler, aquela coisa toda, né? Não gosto de ficar parada, porque imagina você largar seu emprego, a sua vida, sua profissão, para lidar com uma pessoa assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a questionar a Deus, falei, Deus, será que o meu fim vai ser assim? Será que o meu fim vai ser dentro de casa, depressiva, porque a depressão começou a me pegar de uma maneira, né? Aquela angústia, né, do dia a dia, porque você tinha um período do dia que a partir das 5 e pouca começava ela gritar, exigir a presença, né? E à noite porque até a medicação se enquadrar, né? Não sei a palavra certa agora, não lembro. Foi difícil, né? Porque ela passava a madrugada gritando. E então eu comecei a questionar Deus justamente por isso. Deus, será que eu vou passar a minha vida assim? Porque a nossa cabeça vira uma coisa de louco, né? A gente fica muito vulnerável àquilo ali, toda aquela situação, né? Ainda mais com o teu casamento, porque o meu marido não tinha obrigação nenhuma de cuidar da minha mãe. Ele poderia simplesmente dizer, o problema é seu, você vai embora. Mas ele foi atencioso, como até hoje é, né? E eu comecei comecei a continuar a questionar Deus, por que eu vivia aquela situação, será que a minha vida ia ser aquilo? Enfim, mas ele pegou e começou, eu tendo uns sonhos repetidos, com a mesma cena. E foi, eu não lembro qual foi o período, quantas vezes eu sonhei com aquilo, eu não recordo, mas era a mesma cena de um homem querendo falar, se dirigir a mim querendo falar alguma coisa, mas ele não falava. Aí eu falei, poxa, será que, eu zoando, né? Será que dá pra você falar, né? E a única pessoa que poderia me responder isso era Deus, né, gente? Por fim, eu comecei a falar, dá pra você falar pra mim o que é, porque assim não mola. E meu dia a dia em casa, né, trabalhando, mamãe gritando, aquela coisa toda, né, esse meio período, né, louco ainda, e a pandemia rolando. Ao final da pandemia, né, eu já estava com o meu celular e ali peguei o celular e comecei a ter algumas ideias, tipo, poxa, por que você não escreve sobre isso? Quando foi a luz, né?
o sonho, ele se complementou, né? Ele contou toda a história. Só que eu não escrevi essa história até hoje. Ainda vou contar, tá? Porque ela tá quase prontinha. Aliás, minto, eu escrevi sim, só que eu ainda não quis publicá-la, porque isso vai demorar um pouquinho por conta do... sabe, o meu primeiro livro. Eu participei de uma antologia, isso eu vou contar depois para vocês, né? E depois, porque esse livro virou uma trilogia, né? No início eu não conhecia ninguém, né? Não tinha noção como era ser escritora. Gente, imagina, eu do nada sonhei e comecei a escrever, né? E no celular, ia lá no Word e escrevia, né? Sem critério, sem nada, sem entender de diagramação, nem nada. Mas eu me mudei, né, da rua onde eu morava e vim morar aqui, noutra parte do bairro. E conheci uma pessoa incrível, né, meu amigo Luiz, né, que me dá um apoio. Ele foi o meu mentor, ele me ajudou muito, ele me apresentou muita gente, né, inclusive a editora Conejo, né, que foi muito atenciosa comigo, me deu vários toques, né, e eu produzi o meu primeiro livro, né, eu ansiosa de novo, né, aquela coisa toda, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo ali, né, na hora, eu não gosto de esperar. E eu acabei, né, o livro chegou, aí eu fiz um lançamento, que foi um lançamento bem legal, né, e graças a Deus eu vendi tudo, né, eu agradeço muito aos meus amigos, né, isso será depois ao final de outra parte do vídeo. E isso foi o início da minha história, né, gente? E eu agradeço muito a Deus por Ele ter me ajudado, né? E eu venho tentando melhorar a cada dia para ter uma escrita melhor, tá bom? Um grande beijo para vocês.